No Tribunal de Lisboa, o ar estava carregado de tensão quando o promotor, um homem de meia idade com olhos frios como o Tejo no inverno, apontou o dedo para o adolescente no banco dos réus. Olhem para este rapaz, que se diz gay, como se fosse uma medalha de honra, mas que na verdade é uma aberração que corrompe a sociedade, gritou ele, fazendo a sala ecoar com murmúrios de choque e aprovação misturados. Mas o réu, um pai solteiro chamado António, acusado de agressão por defender o filho, ergueu-se devagar, os olhos cheios de uma fúria contida, e sussurrou para si mesmo: ele é meu filho, e eu o amo mais do que tudo. António sentou-se novamente, as mãos algemadas tremendo ligeiramente. A memória o invadiu como uma onda. Há apenas 6 meses, tudo era normal na sua vida modesta em Alfama, onde vivia com o filho, Miguel, de 17 anos. Miguel era um rapaz brilhante, com sonhos de estudar artes na universidade, mas carregava um segredo que o consumia por dentro. António, um mecânico viúvo, nunca imaginara que o filho pudesse ser homossexual. A revelação veio numa noite chuvosa, quando Miguel chegou em casa com o rosto inchado e lágrimas nos olhos. Pai, eu gosto de rapazes, disse Miguel, a voz quebrada. António ficou paralisado, o coração apertado por um misto de confusão e medo. Crescido numa família conservadora, onde a igreja e as tradições ditavam as regras, ele havia aprendido que o amor entre homens era pecado, algo a ser escondido ou curado. Mas ali, vendo o filho vulnerável, algo se quebrou dentro dele. Em vez de rejeitar, abraçou Miguel, dizendo: não importa o que digam, és meu filho. Foi o início de uma jornada tortuosa. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia espalhou-se pela vizinhança como fogo em palha seca. Vizinhos que outrora sorriam agora viravam o rosto. A tia de Miguel, uma devota católica, ligou furiosa: António, tens de o mandar para um terapeuta. Isso é influência do diabo. A pressão familiar era sufocante. António sentia o peso da herança. O pai dele próprio fora um homem rígido, que o educara com punhos e sermões. Um homem de verdade não chora, não fraqueja, ecoava na mente. Mas por Miguel, ele fraquejava. Na escola, Miguel enfrentava bullying constante. Colegas o chamavam de maricas, empurravam-no nos corredores. Um dia, um grupo de rapazes mais velhos o encurralou no recreio, batendo-lhe até sangrar. António, ao saber, correu para a escola, mas o diretor minimizou: são coisas de miúdos, Sr. Santos. Talvez o seu filho precise de se adaptar melhor. Aquilo foi a gota d'água. António confrontou os pais dos agressores, mas um deles, um empresário influente, chamou a polícia, invertendo a história. Agora António era o agressor. Enquanto o julgamento prosseguia, o promotor, Dr. Oliveira, pintava um quadro sombrio. Este homem, António Santos, atacou inocentes para defender o estilo de vida desviado do filho. É um perigo para a sociedade portuguesa, que ainda valoriza a família tradicional. A plateia, composta por conservadores locais, aplaudia. Miguel, sentado na audiência, sentia o estômago revirar. Ele culpava-se: se eu não fosse assim, o pai não estaria aqui. A culpa o corroía, levando-o a noites insones, questionando se valia a pena ser quem era. António, do banco dos réus, observava o filho. Ele sabia dos demónios internos de Miguel, as dúvidas, o medo de rejeição. Recordava uma conversa recente na prisão: pai, talvez eu deva fingir ser normal. Casar com uma rapariga, ter filhos. António negou veementemente: não, filho. A mentira destrói mais do que a verdade. Mas dentro dele, o conflito rugia. E se a sociedade o condenasse não só a ele, mas a Miguel para sempre? O advogado de defesa, um jovem progressista chamado João, tentava contrabalançar. Meu cliente agiu em defesa do filho, vítima de homofobia flagrante. Portugal evoluiu, temos leis contra a discriminação, mas a mentalidade atrasa-se. Mas o juiz, um homem idoso, parecia inclinado para o lado conservador. A tensão crescia a cada testemunho. Uma testemunha-chave, a ex-namorada de António, subiu ao banco. Ele sempre foi um bom pai, mas isso é contra Deus. As palavras feriram António como lâminas. Ele pensou na falecida esposa, Maria, que morrera de cancro quando Miguel tinha 10 anos. O que dirias agora, Maria? Questionava-se. Ela fora liberal,
mas a família dela pressionava. À medida que o dia terminava, António foi levado de volta à cela. Ali, sozinho, o peso da escolha o esmagava. Defender Miguel significava perder tudo: emprego, reputação, talvez a liberdade. Mas recuar seria trair o amor paternal. É isto a paternidade. Sacrificar-se pelo que é certo, mesmo que doa, pensou. O sono não veio, só visões de um futuro incerto. Miguel, em casa com a tia, sentia o vazio. Tia, o pai está a sofrer por minha causa. Ela respondeu friamente, talvez seja um sinal para mudares. Mas Miguel, pela primeira vez, rebateu, não, tia. Eu sou quem sou. Foi um pequeno ato de rebelião, mas o início de uma força interna. O julgamento continuaria no dia seguinte, com mais revelações. António sabia que o promotor preparava mais ataques, mas ele estava pronto para lutar. Pelo filho, valia tudo. A manhã no tribunal amanheceu com uma chuva fina, como se o céu chorasse pela injustiça iminente. O promotor Oliveira iniciou o dia com um sorriso sádico, chamando Miguel ao banco das testemunhas. Diga-nos, jovem, como é viver essa vida alternativa? Acha que é normal seduzir rapazes na escola? Miguel, com as mãos suadas, engoliu em seco, mas olhou para o pai. Não seduzi ninguém. Só quero ser eu mesmo. António sentiu o coração apertar. Ver o filho exposto assim era pior que qualquer prisão. Ele recordava os momentos felizes, passeios pelo bairro alto, onde Miguel ria livremente, falando de arte e sonhos. Mas agora, aqueles sonhos pareciam distantes. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em cidades como Lisboa, onde tradições católicas se entrelaçavam com o dia-a-dia. O advogado João interveio, objeção. Isso é assédio à testemunha. O juiz concedeu, mas o dano estava feito. A plateia murmurava, alguns com olhares de pena, outros de desprezo. Uma senhora idosa sussurrou, coitado do pai, ter um filho assim. António ouviu e sentiu raiva, mas também dúvida, e se eu falhei na educação dele? Durante o intervalo, António conseguiu falar com Miguel por uns minutos. Filho, sê forte. Eu acredito em ti. Miguel, com lágrimas, pai, desculpa. Se eu não tivesse contado. António interrompeu, não. A verdade liberta, mesmo que doa. Mas internamente, António lutava com o seu próprio preconceito residual. Ele crescera ouvindo que a homossexualidade era doença, e agora via o filho sofrer por isso. De volta à sala, o promotor chamou uma testemunha surpresa, o líder do grupo que agredira Miguel, um rapaz chamado Pedro. O Miguel provocou-nos, exibindo-se. Mentira flagrante, mas o promotor explorou, vêem. O réu defende um provocador, atacando famílias decentes. João contra-argumentou com provas, fotos das lesões de Miguel, depoimentos de professores. Mas o júri, composto por cidadãos comuns, parecia dividido. António pensou na sua vida antes, um casamento feliz com Maria, o nascimento de Miguel. Após a morte dela, ele dedicara-se ao filho, trabalhando horas extras na oficina. Mas a revelação da orientação de Miguel abalara tudo. Amigos afastaram-se, o patrão avisou, não quer problemas aqui. A pressão social era como uma corrente, puxando-o para o conformismo. Miguel, após o testemunho, sentiu-se exposto. Na rua, um repórter o abordou, como se sente sendo o centro deste escândalo gay. Ele fugiu, correndo para o mirador da Senhora do Monte, onde costumava refletir. Ali, chorou, questionando, porque nasci assim. É uma maldição. Mas lembrou-se das palavras do pai e ganhou força. À noite, na prisão, António recebeu uma visita inesperada, o irmão, Manuel, que não falava com ele há anos. Irmão, desiste. Diz que o miúdo precisa de ajuda psiquiátrica. Salva-te. António recusou, não trairei o meu filho. Manuel saiu furioso, deixando António com mais dor. Família devia apoiar, não julgar, pensou. No dia seguinte, o julgamento intensificou. O promotor apresentou especialistas, conservadores, um psicólogo que afirmava que a homossexualidade é curável com terapia. João rebateu com estudos modernos,
é natural, protegido pela lei. O debate acalorado expôs as divisões na sociedade portuguesa, progressistas versus tradicionais. António, ouvindo, sentiu orgulho de Miguel pela primeira vez sem reservas. Ele é corajoso, mais do que eu fui. Mas o custo era alto, ameaças anônimas chegavam, pedindo que calasse a boca. Miguel recebia mensagens odiosas online, isolando-o mais. Uma reviravolta veio quando uma professora de Miguel testemunhou: ele é vítima de bullying homofóbico. O Sr. Santos só protegeu o filho. Isso abalou o promotor, que perdeu compostura. Isso é propaganda liberal. O juiz advertiu-o. António viu uma luz de esperança, mas sabia que o veredito pendia por um fio. Se eu for condenado, o que será de Miguel? Preocupava-se. A noite trouxe insônia, com visões de perda. Miguel, em casa, escreveu uma carta ao pai: Pai, obrigado por me amares. Eu aguento. Foi um momento de união, mas o conflito interno persistia. O julgamento prosseguia, com mais camadas de drama a desdobrar-se. O terceiro dia de julgamento trouxe uma multidão maior, com ativistas LGBT do lado de fora, segurando cartazes: amor não é crime. Dentro, o ar era elétrico. O promotor Oliveira, sentindo a pressão, atacou ferozmente: António Santos não é herói, é um homem que prioriza o desvio do filho sobre a lei. Ele exibiu fotos da agressão, manipuladas para parecer pior. António, no banco, fervia. Ele recordava o incidente. Ao confrontar os pais dos agressores, um deles o provocou: o teu filho é uma vergonha para Portugal. António perdeu o controlo, empurrando-o. Não foi grave, mas bastou para a acusação. João, o advogado, chamou António ao banco. Conta a sua versão. António falou com voz firme: eu vi o meu filho machucado, sangrando. Qual pai não reagiria? Ele é gay, sim, mas é humano. Merece respeito. A sala silenciou, alguns jurados acenando. Miguel observava, orgulhoso mas aterrorizado. Ele lutava com a identidade: ser gay em Portugal é livre na lei, mas não nos corações. Amigos o abandonaram, exceto um, Tiago, que secretamente nutria sentimentos por ele. Tiago ligara: Miguel, estou contigo. Mas Miguel hesitava, medo de mais dor. A família estendida interveio. A prima de António, uma freira, testemunhou contra: a Bíblia condena isso. António devia guiar o filho ao caminho certo. António sentiu traição: família é sangue, mas o amor é escolha. Internamente, debatia moral: Deus ama todos, ou só os normais? O promotor explorou: vêem. Até a família concorda que isso é errado. João rebateu com um especialista em direitos humanos: a homofobia mata. Em 2025, ainda há suicídios entre jovens LGBT por rejeição. António pensou no risco para Miguel: estatísticas mostravam altos índices de depressão. Não deixarei que ele se torne uma. Mas o custo pessoal: a oficina fechara, dívidas acumulavam. À tarde, uma surpresa: Pedro, o agressor, confessou sob pressão: nós batemos nele por ser gay. Foi errado. O promotor enfureceu-se: isso não justifica a violência do réu. Mas o júri murmurou em favor. Miguel, saindo do tribunal, encontrou ativistas: tu és forte. Luta. Pela primeira vez, sentiu comunidade. Mas em casa, a tia pressionou: muda, ou perdes tudo. Miguel rebateu: perder-me é pior. Na prisão, António recebeu a carta de Miguel, chorando. Filho, eu pagaria qualquer preço. Mas dúvidas: e se a condenação o destrua? O quarto dia prometia clímax. O promotor planeava um golpe final: evidências de comportamento instável de António no passado. João preparava a defesa. A tensão societal refletia, jornais debatiam paternidade versus tradição. António via-se como símbolo involuntário. Miguel explorava sentimentos por Tiago, uma chamada noturna: Tiago, eu gosto de ti. Tiago, eu também. Mas medo: e se nos magoarmos? António, insone, questionava escolhas: defender é certo, mas violência resolve. O julgamento continuaria, desvendando mais camadas.
Contagem aproximada, 850 palavras. Espera, preciso ajustar para 1000. Adicionando mais. Para completar, António refletiu sobre a viuvez, como Maria o teria apoiado. Ela via além de rótulos. Isso fortaleceu-o. Miguel encontrou força em livros sobre direitos LGBT, inspirando-se em figuras portuguesas como António Variações. A sociedade pressionava, mas eles resistiam. O quarto dia abriu com o promotor apresentando provas de instabilidade, um incidente antigo onde António discutira com um vizinho. Vê? Ele é violento por natureza. João desmontou, foi defesa de propriedade, arquivado. António sentiu o nojo, eles torcem tudo para me pintar como monstro. Ele pensava em Miguel, agora explorando um romance tímido com Tiago. Miguel contara-lhe, pai, encontrei alguém. António, ser feliz, mas cauteloso. Internamente, aceitava, amor é amor. Mas a família contra-atacou, o tio ligou para Miguel, teu pai está louco. Vem viver conosco, curamos-te. Miguel recusou, mas duvidou. No tribunal, João chamou Tiago como testemunha, viu o bullying. Miguel é vítima. O promotor zombou, outro amigo especial. Tiago manteve-se firme, sim, e orgulho-me. A plateia dividiu-se, aplausos e vaias. O juiz bateu o martelo. António viu esperança, mas o promotor chamou um terapeuta conversão, posso ajudar jovens como Miguel. João objetou, isso é ilegal em Portugal desde 2023. O juiz expulsou a testemunha. Reviravolta, o pai do agressor admitiu, eu exagerei. Foi empurrão, não agressão. O promotor perdeu terreno. Miguel sentiu alívio, mas conflito, meu amor causa isso tudo. À noite, António e Miguel falaram, pai, valeu a pena. António, sim, por ti. Mas traição veio, Manuel, o irmão, testemunharia contra amanhã. Porque, irmão, pensou António. O quinto dia traria confronto familiar. Miguel e Tiago encontraram-se secretamente no Parque Eduardo VII, um beijo roubado, mas medo de exposição. Sociedade, protestos cresciam, mídia cobria. António questionava moral, defesa justifica violência. A alta crescia. Quinto dia, Manuel subiu ao banco. Meu irmão sempre foi teimoso. Defendo o errado. António sentiu dor, traição de sangue. João cruzou, você rejeita o sobrinho por ser gay. Manuel, é contra nossos valores. Miguel chorou na audiência. Tio, por quê? O promotor capitalizou, família dividida por escolha errada. João trouxe ativista, milhares sofrem assim. António é herói. Júri abalado. António testemunhou novamente, amo meu filho. Sociedade muda, ou morre estagnada. Clímax, promotor zombou Miguel diretamente, esse miúdo pensa que é especial. António gritou, cala-te. Ele é melhor que tu. Juiz advertiu, mas impacto feito. Fora, Miguel e Tiago enfrentaram assédio, um grupo os insultou. Tiago defendeu, e quando António? Em casa, Miguel decidiu, vou lutar abertamente. Na prisão, António soube de Manuel's remorso, uma nota, desculpa, pressão familiar. Alta emocional. Verdito amanhã. Último dia, alegações finais. Promotor, condena este homem por caos. João, absolva por justiça. Júri deliberou horas. António ansioso, se perco, Miguel sofre. Miguel, pai, amo-te sempre. Verdito, inocente. Aleluia, mas promotor apelaria. António livre, abraçou Miguel, vencemos. Mas custo, família rompida, sociedade dividida. Meses depois, eles reconstruíam, Miguel com Tiago, António ativista. Mas pergunta, foi certo António usar violência para defender, ou diálogo seria melhor? O que achas, leitor, violência justificada em nome do amor, ou sempre errada?